Você sabia que hoje já temos tecnologia suficiente para avaliar geneticamente um embrião e com isso reduzir risco de algumas síndromes ou doenças e também risco de abortamento? Meu nome é Luiz Henrique, eu sou sócio-diretor aqui da Clínica Originari, sou médico, ginecologista, especialista em medicina reprodutiva e hoje a gente está conversando um pouco sobre biópsia de embriões e análise genética desses embriões. Quando a gente realiza um tratamento de fertilização in vitro, nós pegamos óvulos, espermatozoides, unimos dentro de um laboratório, formamos embriões e esses embriões são cultivados em laboratório até o quinto, sexto, às vezes até o sétimo dia de vida. Nesse momento, esses embriões têm mais ou menos 150 células e é possível realizar uma biópsia desses embriões, ou seja, a gente retira 5 células desse embrião, congela essas 5 células, a gente congela esse embrião também. Então ele fica em nitrogênio líquido, isso é uma curiosidade, a menos 196 graus Celsius. E daí essas 5 células que representam esse embrião, a gente pode fazer uma análise genética e saber se esse embrião tem alguma trissomia ou alguma monossomia, alguma outra alteração cromossômica. Um exemplo de trissomia e que muitas famílias são apaixonadas pelos seus filhos que têm essa trissomia é a síndrome de Down. Então é possível a gente saber, antes de colocar esse embrião dentro de um útero, se ele tem ou não síndrome de Down. Outras síndromes também podemos diagnosticar, síndrome de Patau, Edwards. Ao transferirmos um embrião sem alterações cromossômicas, reduzimos de forma significativa o risco de aborto de primeiro trimestre, fazemos uma transferência com uma chance de sucesso muito grande, cerca de 70%, e também fazemos uma transferência com mais segurança, evitando síndromes cromossômicas. Esse tipo de análise do embrião existe dentro de um conceito de fertilização in vitro de casais ou indivíduos que precisam fazer esse tipo de tratamento para conseguir engravidar. Mas também, hoje em dia, é possível ir por esse caminho se você simplesmente deseja mais segurança na sua gestação. Quais são as principais indicações para ir por esse caminho quando a gente deseja segurança? Algumas mulheres com mais de 38 ou 40 anos, a gente sabe que o avançar da idade aumenta o risco de erros nas divisões celulares dos embriões e esses erros podem cursar ou com um aborto de primeiro trimestre ou com simplesmente uma não gravidez ou eventualmente uma dessas síndromes cromossômicas. A gente ir por esse caminho de fertilização in vitro, biópsia de embrião, acaba sendo um caminho com mais segurança. Alguns indivíduos têm alterações nos seus cromossomos e eles entram num grupo de risco para formar embriões com algumas alterações. Então esse grupo também, por uma questão de segurança, não quer dizer que esse grupo de pessoas não consigam engravidar naturalmente, eles conseguem, mas tem um risco maior de aborto ou um risco maior de algumas síndromes. Esse grupo pode realizar um tratamento de fertilização in vitro para ter mais segurança. Alguns casais já passaram por alguns abortos. Nós sabemos que a principal causa de aborto de primeiro trimestre são erros cromossômicos. Então, realizar uma fertilização in vitro, biopsiar embriões e transferir embriões cromossomicamente normais diminuem o risco de aborto, que é de cerca de 20, às vezes 25%, a depender da idade da mulher, para 6 a 8%. Então, é um caminho também mais seguro no sentido de novos abortamentos acontecerem. Você sabia que o que acontece no laboratório de medicina reprodutiva é o que acontece na tuba uterina ou no útero da mulher? Então, quando formamos, por exemplo, 10 embriões, ou seja, a gente tem 10 óvulos, esses óvulos são fertilizados, formam-se embriões, esses embriões são cultivados por 5 dias aqui no nosso laboratório. Então, de 10 óvulos, 10 embriões, depois de 5 dias a gente tem, em média, 3 a 4 embriões. E quando a gente olha com uma lupa para os cromossomos desses embriões, metade desses embriões costumam ter alguma alteração cromossômica e metade não tem essas alterações cromossômicas. Então, esses embriões com alterações cromossômicas,
eles podem, se a gente colocar esse embrião dentro do útero de uma mulher, geralmente eles não geram uma gravidez, então a gente tem um teste de gravidez negativo, ou a gente tem um teste de gravidez positivo, mas esse embrião evolui para um aborto de primeiro trimestre, ou essa gestação evolui e nasce uma criança com alguma síndrome cromossômica. Os outros 50% dos embriões são cromossomicamente normais. Isso não significa que esses embriões oferecem 100% de chance de gravidez, mas eles oferecem 75% de chance de gravidez. Eles oferecem apenas 6% de risco de aborto e oferecem muita segurança, porque a gente sabe que esse embrião não vai ter síndromes cromossômicas. Isso não significa que esses embriões não possam gerar crianças, gerar indivíduos com algumas doenças. Então existem algumas doenças que estão nos genes que não são detectadas por esse tipo de biópsia. Exemplo, fibrose cística, anemia falciforme e até o autismo. O autismo é uma doença que tem um caráter genético, mas são vários genes relacionados ao autismo. Alguns indivíduos têm esses genes, mas não têm o autismo, outros têm poucos genes alterados e têm o autismo, então é uma doença que a gente ainda não consegue diagnosticar no embrião. Então, existe uma certa limitação em relação a essa biópsia, mas aquelas síndromes cromossômicas que eu citei, essas sim conseguem ser avaliadas. Hoje em dia, existe um outro tipo de análise genética que olha daí sim para os genes e não para o cromossomo. O cromossomo é como se fosse um prédio e os genes são os vários andares daquele prédio. Cada gene produz uma proteína que tem uma determinada função. A biópsia que a gente faz no nosso dia a dia olha para os cromossomos, é como se a gente olhasse para o prédio. Mas é possível também olhar para alguns genes, e a gente sabe que alguns genes codificam um aumento de risco, por exemplo, para diabetes, para hipertensão no futuro. Hoje em dia é possível sim fazer um rastreamento e olhar para se aquele embrião tem um risco alto ou não de desenvolver diabetes, pressão alta, dentre outras doenças. Na prática clínica, ainda é muito pouco utilizado esse tipo de teste por questões éticas pessoais e porque muitas vezes você não vai transferir um embrião que ele tem um risco um pouco aumentado de ter hipertensão. Difícil, são decisões difíceis que não tem certo ou errado, mas cabe muita discussão nesse assunto. Então, quando falamos de biópsia de embrião, parece que a gente só tem pontos positivos. A gente faz uma análise genética desse embrião, a gente diminui o risco de aborto, aumenta a segurança, a gente aumenta a chance de gravidez por transferência de embriões, mas existe um ponto de interrogação também. Será que esses embriões, com 5 dias, que vêm com uma alteração, eles não vão se autocorrigir a partir dali, uma vez que aquele embrião está dentro do útero? Será que ele não tem a capacidade de se corrigir e gerar uma criança nascida viva, sem alteração? Talvez sim. Existem alguns trabalhos que olharam para isso e levantaram essa dúvida. Será que o teste não pode estar errado e a gente vai descartar um embrião que era normal? Também existe um risco menor do que 1%, mas existe esse risco. Existe também uma condição que chamamos de mosaico, que é aquele embrião que tem algumas células alteradas e outras células normais. E se a gente retira 5 células e analisa essas 5 células e essas são as células alteradas, a gente acredita que essas células representam o todo, mas foi feita uma análise por amostragem incorreta. Portanto, a biópsia de embrião tem que sempre ser discutida com seu médico, a gente tem que avaliar riscos e benefícios e usar sim esse tipo de tecnologia se julgarmos vantajosa para a nossa situação. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato. Um abraço e até logo!